Agora são 12 horas e 20 minutos e agora o nosso quadro Espaço AB, todas as sextas-feiras aqui pela Rádio Difusora no Plantão de Polícia. Hoje com o tema Mediação e Conciliação com Meios de Pacificação Social. Conforme anunciado aqui no estúdio conosco, a advogada doutora Flaviana Scopel, presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, que estará discorrendo sobre o tema. Doutora, obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda ao Plantão de Polícia. Boa tarde. Boa tarde, bom Boa dia, tarde, né? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Carlos. É sempre muito bom estar aqui. E principalmente falar sobre um tema tão importante, né? Até a gente estava comentando agora há pouco em relação aos conflitos, ao que está acontecendo na nossa sociedade. Vamos falar dos conflitos, doutora. Fala pra gente, o que é o conflito? O que é o conflito? O conflito, apesar das pessoas verem, falar, nossa, mas o conflito é ruim e tal, o conflito nada mais é do que a divergência de ideias, de pensamentos, de ideais, né? E nós vivemos em conflito sempre, né? A gente está sempre divergindo por uma maneira, por uma questão ou outra. E quando a gente fala em processo, em questões judiciais, é óbvio que sempre existe um conflito, né? E quando o conflito não é bem conduzido, né, e ele por mais que as pessoas achem que ele é ruim, ele não é. O conflito ele é fundamental para a evolução da sociedade, né? Imagina se todo mundo pensar da mesma maneira, se todos agirem da mesma forma, se ninguém divergir de nada, todo mundo fica no mesmo lugar, a gente fica naquela zona de conforto, né? Então, quando há a divergência, há o conflito, há a diferença, alguém vai ter que se mexer, né? Agora, a questão o conflito sempre vai existir, mas como conduzir esse conflito? A diferença está nisso. Então, o que vai fazer a diferença, o que vai fazer com que esse conflito evolua para o bem ou para o mal, é a forma como a gente o conduz. Tanto é que a maioria dos processos, o grande número de processos que hoje nós temos, eu até faço questão de anotar, porque são números assustadores, nós temos mais de 80 milhões de processos tramitando no Brasil. 80 milhões? Né? Então, você imagina cada processo é um conflito. Né? Cada processo é uma divergência. Né? E hoje nós estamos buscando essa forma de, vamos resolver aqui as nossas diferenças, os nossos conflitos. Se eu não conseguir, nós dois, você e eu, não conseguirmos, vamos chamar uma pessoa que tenha a capacidade de nos ajudar, de restabelecer o diálogo e a chegar nesse consenso. A senhora falou aí da importância, né? O conflito também tem a sua importância. Com toda certeza. Sem o conflito a gente não sai, né? A gente não evolui, né? A gente vive em conflito desde que a gente desceu das árvores, né? Eu até falo isso para os meus alunos, sempre, né? Então, o conflito sempre existiu, sempre vai existir. Em toda a história da humanidade, nós temos mais de 5.000 anos de história registrada. E nesses anos todos, apenas em 200 e poucos anos não tivemos uma guerra, um conflito, né? E estamos falando de conflitos mundiais, né? Conflitos maiores, porque conflitos aqui entre as pessoas, dentro da cidade, sempre existiram, né? E sempre vai existir, né? A divergência é do ser humano, o conflito é do ser humano. Você pode concordar com uma pessoa 99,9% do tempo, mas em algum momento você vai divergir dela. Daí você quebrar relações, né? Você fazer disso um conflito negativo é ruim, né? Porque existe toda uma história, mas eu romper relações sociais, eu mover um processo, porque naquele 0,1 ali eu não consegui chegar num consenso, né? Isso nos traz prejuízos, né? Não o conflito que traz prejuízo, é a forma de conduzir o conflito. Doutora, estamos num momento de muitas divisões no país, os ânimos muito acirrados, muita intolerância. E aí aqui a gente comentava em off sobre a guerra, por exemplo, né? Rússia, Ucrânia, não só no país, mas estamos vivendo momentos de muitas divisões também fora do nosso país, né? Infelizmente. O que fazer, doutora? Então, primeiro, a gente tem que aprender a exercitar mais a empatia. Isso é uma questão cultural, né? Essa questão de guerra, de conflito, de ânimos, tem tudo muito a ver com cultura, né? E aquela forma de impor a sua opinião. Eu estou certo e você está errado. Vamos pegar esse exemplo da guerra da Ucrânia. Ela começou com um conflito. Ela começou com uma divergência de ideias, de interesses. E hoje a gente chama isso de escalada do conflito.
A coisa foi criando proporções, hoje já não é mais um conflito, é uma guerra. Né? E o conflito ele é diferente da guerra. A guerra é quando você tem algo generalizado, declarado, e muitas pessoas envolvidas. Né? Então, isso é diferente. Mas hoje nós temos lá uma guerra. E se você parar para pensar, por que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra? Ninguém sabe. Porque o conflito vai ganhando vida própria. A partir de um certo momento, aquilo que deu origem ao conflito, ele para de importar. Todos estão envolvidos. Né? O conflito ele é meio que matemático. Né? Ele tem uma escalada, né? Ele tem um roteiro. Então, começa uma pequena divergência e você vai envolvendo outras pessoas, e quando você vê, você tem torcida organizada, né? Porque a verdade ela sempre tem dois lados. Eu penso de uma maneira, você pensa de outra, e cada um vai querer impor a sua verdade, impor as suas razões. Então, a gente está vivendo num momento tão assim, tão... A gente vê nas redes sociais, né, cada um querendo impor a sua ideia, o seu posicionamento, sem respeitar a liberdade do outro. As redes sociais está difícil. Está difícil. As pessoas... Você fala uma coisinha ali, todo mundo já vem e diverge. Não, mas por que não é assim? Por que não é assim? Você não pensa assim. Mas eu penso. Será né? que... deixa eu só aproveitar o que a senhora disse. A senhora disse impor, né? As pessoas estão impondo. Impor. Eu acho que não só estão impondo, mas também atacando. Atacando. É por aí, doutora? Com certeza. Isso vira pelo menos processo. é a leitura que estou fazendo. Não sei se estou enganado. Com certeza. E isso de novo, nós voltamos à escalada do conflito. De repente, chega lá, vira um ataque numa rede social, o outro se sente ofendido, e vem o outro defendendo, e vira aquela confusão. Quando você vê, você já está no judiciário, levando uma ação que seja por danos morais, por ofensa, desacato, injúria, uma série de questões surgidas ali. Mas quando você está com o processo lá, a coisa já criou uma proporção tão grande que você nem se recorda mais do porquê que tudo começou. E assim é, por exemplo, nas questões de relacionamento, nas questões de família. Né? Então, conduzir o conflito é a forma como nós devemos conduzir o conflito. Né, saber que ele existe, ele nunca vai deixar de existir, mas como conduzir, como contornar. Né? E a empatia, por que eu falei da empatia? A empatia é justamente isso. Eu posso não concordar com você, tudo bem, tudo certo, mas eu preciso respeitar a sua forma de pensar. Né? Então, quando eu não tento entender o que o outro pensa, quando eu não respeito o que o outro pensa, eu quero impor aquilo que eu penso, a minha verdade prevalece, vai surgir um conflito com toda certeza. Né? E você acaba com as relações sociais, você acaba com as relações comerciais. Né? Então, isso é um prejuízo à sociedade. Então, essa pacificação social, buscar essa forma de conduzir os conflitos, de contornar os conflitos, não é apenas tirar um grande número de processos do judiciário, mas é você ter uma sociedade unida, que pensa em conjunto, né? Sem essa divisão, a coisa hoje está tão assim que as pessoas, não, mas se você não está do lado de cá, então você está do lado de lá, então cada um vai seguir o seu caminho. A senhora até usou aqui em off, né? Achei interessante. A senhora falou em off aqui, torcida organizada. Exatamente. Tá mais ou menos igual torcida organizada de clubes de futebol, São Paulo, em Goiânia temos uma rivalidade muito grande de torcedores do Vila do Goiás, que não pode se encontrar na estação, não pode se encontrar no ponto de ônibus. Agora a gente vive todo mundo junto e misturado. Como que você pode trazer isso para uma coisa tá num jogo, num time, divide a arquibancada, cada um fica para um lado. Mas nós estamos em sociedade, eu tenho um comércio. O comerciante, ele tem que vender para todo mundo. Sim. Não tem essa, mas eu vou vender para fulano de cá, fulano... Não. Né? O comerciante, ele depende disso. São poucos os que podem escolher para quem vender. Alguns podem se dar esse luxo, mas a grande maioria não. E por quê? Por conta do conflito, desses ânimos acirrados, as pessoas, essa falta de empatia. Né? De não, você tem que pensar como eu. Mas você vem de uma história diferente. A sua educação foi de um jeito, o meio em que você vive é diferente. Eu preciso respeitar isso. Eu tenho que saber que a sua história, os seus valores, os seus princípios são diferentes. Nós estamos aqui em 3 pessoas, aqui nessa sala. Cada um veio de uma história diferente. A gente vai concordar numa série de situações. Em algum momento a gente vai discordar. E não é por isso que, de repente, eu vou declarar guerra a você, porque nesse ponto você pensa diferente. Você deixa de prestar, você é um cara isso, aquilo, e aí vem, né? E vem a torcida organizada. Você vai passar a sua versão, eu vou passar... E o fanatismo. E o fanatismo, que eu acho que eu tenho observado,
principalmente nesse ano, falando da eleição direta diretamente a eleição esse ano presidencial, o fanatismo que eu tenho observado de um lado e do outro, principalmente, é claro que não estou generalizando as pessoas também que são fanáticas. Isso eu acho que o dele é o melhor, então qualquer coisa já parte para briga e tal, e já para ignorância. E de um lado e de outro tenho visto isso, né? Infelizmente, né? Esse lado do fanatismo tem deixado muita gente tem perdido a amizade, né? Perdendo a amizade, olha que ponto que as pessoas chegam. Olha só, nós fomos amigos a vida inteira, tudo certo, mas porque nós divergimos nisso, tudo aquilo, a nossa história, de repente, deixa de ter um valor, né? Então, me convença, né? Eu sempre digo, se a gente pensa diferente, me convença com fatos e argumentos do porquê eu devo pensar como você. Se você não conseguir me convencer, tudo bem, você continua com a sua forma de pensar e eu com a minha. E isso é evolução, né? A gente evolui quando você vem e me passa o seu posicionamento, o porquê de você pensar assim, eu falo, não, de fato tem razão, vou evoluir um passinho. Né? E isso é a evolução do mundo, né? O conflito ele vem para nos fazer evoluir. Mas da forma como ele está acontecendo hoje, a forma como a gente está vendo isso em sociedade, nós estamos evoluindo, nós estamos regredindo. Demais. Né? Demais, né? Então, assim, até falar, mas o que tem a ver a OAB, essa comissão? Porque é justamente isso, essa pacificação social, é resolver conflitos antes que eles ganhem uma proporção maior, né? Eu vejo como a mediação, a negociação, a conciliação, como uma forma de você resolver os seus problemas extrajudicialmente. E a grande maioria das pessoas, elas não sabem que pode ser feito dessa maneira. Elas acham que a única forma de resolver é judicializando, e não é. Né? Existem pessoas aqui fora preparadas, advogados preparados para resolver negociando, chegar num consenso, se preciso, chegar ao judiciário para bater o martelo e falar tudo bem, tudo certo, o que vocês combinaram, está tranquilo. Né? Ainda mais quando envolvem menores, né? Tem algumas questões que precisam estar lá. Mas já chegar lá com a coisa pronta, com o conflito resolvido. Né? Então, temos muitos advogados preparadíssimos para isso. Né? Tem mediadores, pessoas que vão intermediar essa situação. Abraçar aqui, agradecer pela audiência, ao seu colega advogado, doutor Luiz Fernando, que esteve conosco aqui na abertura desse quadro. Bacana. Né? O quadro foi inaugurado, vamos dizer assim, criado agora recente. Foi criado e já começamos ele na sexta-feira passada, e o colega seu advogado, doutor Luiz Fernando, foi quem abriu aqui o espaço OAB. Ele manda aqui um bom dia, Carlos Henrique, bom dia, doutora Flaviane e aos ouvintes. Bom dia. E bom saber que eu fui bem precedida aí. Doutora, agradeço pela sua participação, a segunda a participar aqui do quadro Espaço OAB, nesse ano de 2022. A senhora disse agora há pouco que estamos aqui em 3. Eu acho que nós temos que falar que, além de mim, apresentador, Carlos Henrique, doutora Flaviane, quem mais está junto com a senhora aqui? Você acompanha a senhora, que é importante dizer. Eu, Lester, estudante de Direito, foi meu aluno. Os ouvintes vão falar assim, mas... Cadê a terceira pessoa, né? Cadê a terceira, né? Isso, eu falando 3 dentro do estúdio, né? Até o Lester foi meu aluno dessa matéria, né, da mediação. E o bacana foi que eu acredito que eles passaram a ver o conflito de maneira positiva. E é isso que nós temos que ver. As divergências devem ser vistas de maneira positiva e não negativa, como nós estamos vendo. Boa tarde, aqui é o Walter Silva. Doutora Flaviane, parabéns pelo seu trabalho jurídico e ambiental. O Walter é parceiraço nas questões ambientais, um projeto de arborização da cidade. Walter Silva é O Walter, ele é biólogo, né? E tem uma parceria com a gente nesse... Quando você vê alguém na rua plantando árvore, você pode saber que é ele. O Walter. É bom demais. Vamos convidar o Walter para vir aqui. Nossa, bacana. Falar desse negócio de plantar árvore é uma coisa... Com certeza. Aliás, pouca gente tem plantado árvore, né? Nós temos. Plantado a gente teremos, né? Nós temos. E aí vem a questão da conscientização. Assim, parabéns ao Walter, né? Parabéns. Isso passa por um processo... Quero convidá-lo aqui ao vivo para uma entrevista aqui no Jornal Difusora, né, para a gente estar falando justamente sobre essa ação de plantar mudinhas aí, isso, né, pela cidade, coisa justamente. Que nós... Senhora, né, eu estou falando... Eu até falar nós, né, falar eu... A última que plantei foi lá no 41 uma vez, quando fui convidado para participar de um evento. A senhora lembra a última que a senhora plantou? Mas por isso que eu falei porque nós temos esse projeto. O Walter é parceiro nesse projeto de arborização. Isso é bom. E a partir de outubro,
quando começarem as chuvas, nós vamos retomar o plantio. Porque agora não adianta, né? Não, tá seco, tempo de seca, né? A não ser que tenha alguém que molhe, né? Mas diariamente, mas agora demanda esse cuidado. Então, é época de plantio mesmo, de retomar nas ruas, calçadas, praças, a partir de outubro. Doutora, obrigado pela sua participação. Estou com a camisa verde, a senhora com a blusa laranja, mas não tem nada contra. Nós não vamos entrar em conflito. Só para dizer que nós não vamos entrar em conflito. Exatamente. Se eu acho bonito ou não, se a senhora acha minha camisa bonita ou não, vamos que somos amigos do mesmo jeito. Né? O que seria de uma cor se uma outra não existisse, uma cor só, essa monocromia, né? Que graça teria? E é justamente isso. Só quis fazer essa... para dar uma descontraída. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, esse momento para a gente aproveitar e esclarecer, conversar com as pessoas, né? E esse quadro OAB é importantíssimo, que bom que ele foi retomado, né? Até por trazer questões práticas, diárias, com toda certeza vai aumentar essa participação e o pessoal vai ser participativo mesmo. Que bom. Agora são 12h36, obrigado, doutora. Bom final de semana. Na volta, a Polícia Civil de Jataí cumpre mandado de prisão contra indivíduos integrantes de associação criminosa. Vamos falar também que um jovem foi encontrado morto na cidade de Mineiros. Ladrão é imobilizado e amarrado após furtar ferramenta em Jataí. A gente fala desses assuntos após o intervalo. Plantão Policial Difusora.